Ecnotalks, ver, ouvir, ver, pensar, a economia está no ar, é só olhar. Ecnotalks, simples de entender, com as regras certas tu vais aprender. Sejam muito bem-vindos ao Ecnotalks, o podcast onde a economia fala a tua língua. Hoje vamos falar de um tema que está cada vez mais presente nas conversas do dia-a-dia: a habitação. Encontrar uma casa para viver, quer seja para comprar ou para arrendar, tornou-se um verdadeiro desafio, especialmente nas grandes cidades. E nós não estamos só a falar de números ou de notícias, estamos a falar de algo que afeta diretamente a vida das pessoas. Sendo por isso a habitação um dos exemplos mais claros de como a economia afeta o nosso dia-a-dia. Quando os preços das casas sobem ou as rendas disparam, isto tem consequências reais. Os jovens muitas vezes acabam por adiar a saída de casa dos pais, as famílias têm de se mudar para zonas mais afastadas do centro e até algumas pessoas que mudam de cidade ou de país à procura de melhores condições de vida. Ou seja, a economia não é abstrata, de todo. Ela está mesmo no centro de todas as decisões que tomamos. Para percebermos melhor o que está a acontecer, podemos começar por um conceito básico da economia: a relação entre a procura e a oferta. Procura, por um lado, representa todas as pessoas que querem uma casa. Já a oferta representa todas as casas que estão disponíveis no mercado. E aqui é exatamente onde começa o problema. Quando há muitas pessoas à procura de casa e poucas casas disponíveis, cria-se uma pressão natural sobre os preços. É a famosa regra: muita procura e pouca oferta faz com que os preços subam. Isso acontece tanto na compra como no arrendamento. Mas podemos nos perguntar: por que é que a procura tem aumentado assim tanto em algumas zonas? Há várias razões, entre as quais o facto de serem cidades com mais emprego, melhores salários, universidades ou uma melhor qualidade de vida em geral, como é o caso de Lisboa ou Porto, acabam sempre por atrair mais pessoas. E muitas vezes não são apenas os residentes locais, também estudantes internacionais e trabalhadores estrangeiros. E quando mais pessoas querem viver no mesmo sítio, começam a competir pelas mesmas casas. O resultado: os preços sobem, muitas vezes rápido demais, que faz com que a maioria das pessoas não consiga acompanhar essa subida nos preços. E agora podemos pensar: ok, então basta construir mais casas e temos o nosso problema resolvido. Mas na prática não é assim tão simples. A oferta de habitação demora tempo a reagir. Construir novas casas envolve compra de terrenos, licenças e burocracias, um investimento elevado e o tempo de construção. Ou seja, mesmo que hoje haja falta de casas e passemos a construir mais, pode demorar anos até que essas novas habitações cheguem efetivamente aos mercados. E há ainda outro fator muito importante: a habitação como investimento. Hoje em dia, muitas pessoas e empresas compram casas não para viver, mas para investir, seja para arrendar, fazer alojamento local ou simplesmente esperar que o preço suba. Quando isso acontece, a casa deixa de ser apenas um bem essencial e passa também a ser um ativo financeiro. E isso muda tudo. Porque entram mais compradores no mercado, não apenas pessoas à procura de casa, mas também investidores à procura de rentabilidade. E mais procura volta a pressionar os preços. É um ciclo, no fundo, que se alimenta a si próprio. E é por isso que, em muitas cidades, os preços das casas têm subido mais rápido do que os salários. Outro ponto importante são também as políticas públicas. Os governos e as autarquias podem influenciar bastante o mercado da habitação. Podem, por exemplo, incentivar a construção, criar programas de habitação acessível, limitar rendas em certos casos ou regular o alojamento local. Tudo isto tem um impacto direto na oferta e na procura de habitação. Ou seja, a habitação não depende só do mercado, depende também de decisões políticas. No fundo, estamos a falar de um tema que cruza várias áreas, seja a economia, a sociedade, a política, o urbanismo, e isso é isso que o torna, no fundo, tão complexo, mas também tão importante de entender. Porque quando percebemos estes mecanismos, começamos a olhar para o problema de uma forma diferente. Já não vemos apenas casas caras, mas sim um conjunto de fatores que ajudam a explicar aquilo que realmente está a acontecer.
E isso ajuda-nos a tomar decisões mais informadas, seja para arrendar, comprar ou simplesmente perceber o momento certo para cada escolha, para cada passo. E é precisamente isso que queremos fazer aqui no Econotalks, explicar a economia de forma simples, rápida, prática, ligada à realidade. Por isso, não se esqueçam, se gostaram deste vídeo, não deixem de dar o vosso like, de subscrever e de nos acompanhar, seja no YouTube, seja no Spotify, no Instagram e no TikTok. E fiquem aí para os próximos episódios. Até à próxima!